Oi, pessoal. Hoje de manhã eu perguntei para vocês aqui no Insta sobre um tema que vocês gostariam que eu falasse, bem blogueirinha, né? Mas o tema escolhido foi sobre o descarte de contribuições, que para mim é o pulo do gato aí da possibilidade de aumento da RMI pós-reforma da Previdência, né? O que é que ocorre? A emenda 103, no artigo 26, parágrafo 6º, ela trouxe a possibilidade de descarte das contribuições vertidas para a Previdência, né? Como funciona esse descarte? Na verdade, anteriormente o cálculo era feito uma média aritmética das 80% maiores salários de contribuição, sendo excluídos do cálculo as 20% menores. Entretanto, essas 20% menores, elas continuavam contando. Entretanto, esses salários de contribuição, eles continuavam dentro do PBC para efeitos de carência e para efeitos de tempo de contribuição, tá? Na verdade, eles eram desconsiderados, eles não eram descartados. A emenda trouxe a possibilidade de descarte. Entretanto, essas contribuições que vão ser descartadas, elas não contabilizarão para nenhum efeito, nem para efeito de cálculo da RMI, nem para efeito de tempo de carência, nem para efeito de contribuição. Elas vão sumir do período contributivo do segurado, certo? A gente sabe que as regras atuais, pós-reforma da Previdência, trouxeram muitos prejuízos nessa base de cálculo aí da renda mensal inicial do segurado. E eu vejo no descarte uma possibilidade de conseguir aumentar essa renda quando aquele segurado tem período sobrando, que dá para ser descartado, e mesmo assim ele consegue abranger o requisito do tempo de contribuição em carência. O cálculo atualmente ele é feito a média dos 100% de todo o período contributivo de julho de 94 para cá, do período contributivo do segurado, e você pode, através de um cálculo, fazer um cenário ali contributivo do segurado e avaliar se existe alguma possibilidade de você descartar as contribuições menores daquele segurado. Às vezes, isso é muito importante, inclusive, até para você conseguir reduzir os salários de contribuição atualmente dentro de um planejamento previdenciário. Vou dar um exemplo. Um segurado que já tenha o requisito de carência e tempo de contribuição, um segurado homem com 15 anos de contribuição. Entretanto, ele ainda não tem o requisito da idade. Ele vai ter que continuar contribuindo até a data da aposentadoria, né, até implementar a condição etária. Vou dar o exemplo de um segurado obrigatório, visto que a nossa Previdência Social ela possui caráter obrigatório, então se ele exerce atividade laborativa, ele tem que continuar contribuindo, mas você pode orientá-lo que ele reduza a contribuição dele para um salário mínimo, por exemplo. E quando ele for se aposentar, você solicitar o descarte dessas contribuições. Essa orientação geralmente é dada para os contribuintes individuais, visto que os segurados empregados, trabalhadores avulsos domésticos, eles possuem carteira assinada, né, e a responsabilidade contributiva é do empregador. Mas para o contribuinte individual, ele pode, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui que eu já fiz aqui no escritório. Um segurado contribuinte individual, empresário, ele tinha um prolabore de R$5.000, certo? E eu orientei que ele reduzisse esse prolabore e fizesse distribuição de lucros. Por quê? Porque a distribuição de lucros não incide contribuição previdenciária. Então, ele reduziu o prolabore, reduziu a contribuição previdenciária. O que ele tirava de pagamento, ele tirava por distribuição de lucros, certo? E ele já possuía os 15 anos de contribuição, porque ele já era afiliado na Previdência. E isso vai ocasionar uma economia financeira presente enorme. Pelos cálculos que eu fiz para ele, mais ou menos, ele vai ter uma economia daqui para se aposentar de quase R$60.000, entendeu? Ele vai pagar com um salário mínimo, vai deixar em cima de um salário mínimo, vai deixar de pagar em cima do que ele pagava, né? Que acho que era mais de R$5.000, acho que chegava quase ao teto da Previdência. E a gente vai pedir o descarte das contribuições no momento que ele fosse aposentar. Para 60%, a RMI dele com o descarte ficou muito maior.
Então, ele vai ter um RMI maior com economia presente de diminuição de redução de salário de contribuição. Isso serve muito para o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, ele tem exatamente essa função, que você consiga organizar o histórico contributivo daquele seu cliente para que você reduza os custos atuais daquele cliente e consiga um RMI no menor tempo possível. O advogado tem que fazer esse balanço, né? Fazer esse equilíbrio entre o tempo de contribuição, a RMI, os coeficientes, os descartes, para ver os cenários, né, que aquele cliente vai se encaixar e que vai ser melhor para ele, mais vantajoso. Aqui eu falei de um planejamento previdenciário, mas também pode existir o descarte de contribuição nas regras de transição. Lógico que é muito difícil em algumas regras, como as do pedágio, que você não vai ter o tempo suficiente, você descartar contribuições. Mas, por exemplo, a aposentadoria por idade, a regra definitiva, não foi muito alterada para os homens que já estavam filiados. Não foi muito alterada, não. Ela continua sendo para quem já estava filiado, 15 anos de contribuição, 180 meses de carência e 65 anos de idade. Então, tem pessoas que, depois da reforma da Previdência, já tinha o requisito de carência e tempo de contribuição, entretanto, não tinha o requisito etário. O tempo vai passando, ele vai completar a idade e vai ter que continuar contribuindo, no caso dele ser um segurado obrigatório. E aí, ele vai poder fazer o descarte das contribuições. Eu vislumbro também para as mulheres, porque tem muitas mulheres que, apesar da idade ter sido aumentada para os 62 anos, para a regra definitiva, né, mas com aquelas questões das idades progressivas anualmente, ela já tinha o requisito de tempo de contribuição e carência também. Então, eu vislumbro também uma possibilidade de descarte nos casos das regras de transição das aposentadorias por idade. Confesso que nos outros casos, da regra do pedágio, da regra da aposentadoria por tempo de contribuição, eu acho mais complicado. Mas nas regras de transição da aposentadoria etária por idade, eu vislumbro possibilidade. Tá, vamos falar agora do descarte judicial, né? Eu tô dando entrada aqui em vários processos, já com pedido na minha inicial, de descarte de contribuições, caso seja calculado uma RMI mais vantajosa com descarte. Então, eu tô dando entrada nos benefícios que foram requeridos administrativamente e foram negados. Eu já estou colocando lá nos meus pedidos, são 2 pedidos que eu sempre estou colocando nas aposentadorias programadas, que é a reafirmação da DER e o requerimento de descarte, caso seja mais vantajoso para o segurado. Então, isso eu estou deixando sempre consignado nas minhas peças, porque isso possibilita que quando o INSS faça os cálculos, ou a contadoria judicial venha fazer os cálculos, você possa impugnar aqueles cálculos, solicitando os descartes de forma judicial e que o juiz considere aqueles descartes, porque você está colocando nos requerimentos, tá? Então, todo advogado precavido deve colocar lá nas suas iniciais das aposentadorias programadas pós-reforma o requerimento de descarte no caso de ser constatado uma RMI mais vantajosa e a reafirmação da DER, que isso daí acho que tá todo mundo ciente que tem que ser colocado, porque pode acontecer de dentro do processo judicial ele implementar algum benefício melhor ou até os requisitos mesmo que ele não tem implementado no pedido administrativo, e a reafirmação da DER já deu essa possibilidade de dentro do processo judicial a DER ser reafirmada. E o último detalhezinho que eu vou trazer aqui para vocês é com relação à possibilidade de, dentro do PBC, o PBC é o período básico de cálculo. O que é o período básico de cálculo? São as contribuições de julho de 1994 até a data do implemento das condições e do requerimento administrativo. Então, o INSS tem concedido administrativamente serem descartadas todas as contribuições do PBC e ficar uma contribuição só dentro do período básico de cálculo. Quando é que isso pode ocorrer? Quando ele já tinha
o implemento dos requisitos de tempo de contribuição e carência anteriores a 1994, inverteu contribuições maiores, por exemplo, dentro do PBC, e durante algum período, alguns anos, verteu contribuições menores, e você descartar aquelas contribuições e deixar uma contribuição só dentro do PBC. A emenda constitucional não vedou essa possibilidade de considerar só uma contribuição como base de cálculo para média aritmética, né, da RMI. Isso pode ajudar muito seu cliente, tá? Então, vocês têm que realmente fazer os cálculos, fazer esse balanço entre o tempo de contribuição, entre a RMI, entre a carência, entre os coeficientes, e ver qual o melhor cenário para aquele segurado, certo? Cálculo. É bom ter um bom programa de cálculo. Mas o advogado também precisa conhecer um pouquinho do cálculo, né? Porque dentro do programa você vai ter que mexer lá, colocar as orientações corretas para que aquele programa calcule qual a melhor possibilidade para aquele segurado. Eu vou mostrar aqui para vocês um caso aqui do escritório com as reduções de contribuições presentes, né, de salário de contribuição presente, reduzindo o PBC do cliente e fazendo o descarte posterior, a diferença diminuiu, como eu tinha falado para vocês, muito o coeficiente, entretanto, a renda aumentou com o descarte. Já eu mostro aqui para vocês, tá? Bom dia! Ele, quando completasse 65 anos, ele teria os 15 anos de contribuição com o descarte, porque eu descartei vários salários de contribuição menores dentro do PBC. O coeficiente dele ficaria em 60%, né, que é o coeficiente inicial dos 15 anos de contribuição. Lembrando que esse segurado já estava afiliado na Previdência antes da reforma, lógico. E a renda dele ficaria R$ 3.262,84. Tá? Agora, considerando que ele tivesse 28 anos de contribuição, que seria o tempo, se ele continuasse contribuindo até a implementação do requisito etário, que ele ainda não tinha completado 65 anos, 28 anos, tá vendo, de contribuição, coeficiente 76%, entretanto, a renda sem o descarte. Tá vendo? Como reduz, como o descarte muitas vezes é significativo para aumentar a RMI. Lembrando, tá, que esse segurado, o primeiro pedido que ele me fez quando chegou aqui no escritório era: não quero mais contribuir para a Previdência, eu já tenho 15 anos de contribuição, veio essa reforma, eu vou ter que continuar contribuindo durante... Lembrando, tá, que esse segurado, o primeiro pedido que ele me fez quando chegou aqui no escritório era: não quero mais contribuir para a Previdência, eu já tenho 15 anos de contribuição, veio essa reforma, eu vou ter que continuar contribuindo durante não sei quanto tempo mais, minha renda, pelo cálculo do contador, não vai ser tão alta, então a minha intenção agora é reduzir custos atuais. Então eu vamos lá, fazer todos os cenários de cálculo, e realmente o cenário mais benéfico para ele seria a redução do Prolabore dele, faz a alteração do contrato social da empresa, reduz o Prolabore, coloca o excedente que ele quer receber em distribuição de lucros, e ele contribuindo com o salário mínimo teria uma economia grande daqui para o implemento das condições de aposentadoria, e a RMI aumentaria bastante. Então seria uma economia presente e uma RMI futura bem mais vantajosa. Já esquecendo mais um detalhe, não paro de falar quando começo. É a questão de vocês irem pensando nas possibilidades revisionais, tanto na via administrativa como na judicial. Eu acredito que o INSS não vai ser